Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam sentados. Fez então chicotes de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Meus irmãos, a segunda leitura de hoje nos traz São Paulo falando algumas palavras tão importantes para a gente meditar nesse tempo de Quaresma. Ele diz aos cristãos de Corinto: irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura, insensatez para os pagãos. O que Mateus, Marcos, Lucas e João disseram de Jesus? Paulo falou isso. O que os outros disseram de Jesus? Mateus e Lucas, por exemplo, disseram que o nascimento de Jesus já começou com um milagre. Uma virgem concebeu e deu à luz um menino. João descreve exaustivamente Jesus com todos os seus cerca de 40 milagres. Mas aqui São Paulo não apresenta Jesus como um homem que operava milagres. São Paulo apresenta Jesus crucificado. Hoje tem aumentado no meio dos cristãos a busca incessante de um Cristo milagroso. E se você não procura, sabe? Você não vai atrás de pregadores que prometem milagres, tudo bem, mas a gente começa a perceber que na nossa vida, se não tiver milagre, se não tiver uma coisa extraordinária, a gente entende fé sim. A fé tem que ficar arrepiado, senão não é fé. Fé tem que bater um coração forte, senão não é fé. Amor tem que ficar suando frio, senão não é amor. Então não sinto nada por você, porque não ficou arrepiado, Então São Paulo, ele apresenta Jesus de um outro jeito, sem arrepios. Não é um Jesus milagroso, é um Jesus crucificado. Crucificado. Nós temos a tendência de achar que Deus talvez não esteja nas coisas que nós sentimos. Eu preciso sentir para ter fé. São Paulo apresenta um Cristo nu na cruz, sem sensação nenhuma, sem sentimento nenhum, um Cristo que não opera milagres. Talvez fosse necessário a gente ter uma fé sem milagres de vez em quando.
São Paulo fala: eu não quero saber de outro Cristo a não ser o Cristo crucificado. Quem aqui na sua vida de provação, quando foi provado, disse assim: não, tudo bem eu ser provado, porque eu não quero outro Cristo na minha vida a não ser Cristo crucificado, é isso mesmo que eu quero. Quem de nós já fez isso? Ah, não, porque primeiro obstáculozinho, não brincar com isso, não quero mais, não aceito mais, não quero mais essa vida. O mais impressionante disso, meus irmãos, é que o Paulo que nós ouvimos aqui hoje não é o Paulo de antigamente. Porque quando ele fala que os pagãos têm horror à mensagem da cruz, os pagãos abominam a ideia de um Cristo crucificado, ele estava falando da experiência dele mesmo antes da sua conversão. Ele sabe muito bem, gente, cristão que não gosta de falar da cruz, cristão que só fala em Cristo que faz milagres, em Cristo que nos dá vida boa, abundante, esse cristão é um cristão insolente. Ele se torna um cristão autossuficiente e dono da verdade. Paulo era assim. A vida mudou para Paulo quando ele caiu. A vida mudou para Paulo no chão, a caminho de Damasco. E nada como uma queda, uma boa queda na vida para quebrar o nosso orgulho. Nada como uma boa queda na vida. Os Atos dos Apóstolos relatam que quando Paulo se levantou ali do chão, qual foi a primeira pessoa que ele viu? O Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Foi esse Cristo que mudou a vida de Paulo para sempre. Paulo sentiu que Cristo crucificado tem o poder de mudar a direção da vida de qualquer pessoa. E por diversas vezes, em meio a perseguições, a sofrimentos, a perseguições, aonde ele encontrou forças, meus irmãos? Ele não foi num culto de louvor ou num grupo de oração para, tirar correntes, tirar sofrimentos e tirar dores e tirar tudo isso. Não. Quem lhe deu forças foi o Cristo crucificado. São Paulo costumava olhar no Cristo crucificado para receber forças que ele precisava. Na carta aos Filipenses, ele fala o seguinte: para vocês ele lhes deu a sua graça, não somente para que creiais nele, mas para que também sofrais por meio dele, para que vocês sofram por meio dele. Então, a graça que nos vem não é só para ficarmos cheios de fé. Ai, Senhor, me livrou, agora estou cheio de fé. Não, é para que você sofra com Ele. Irmãos, a mensagem de Jesus é feita também de incentivos para viver, de notícias positivas para nos animar, mas é sobretudo uma mensagem de sofrimento e de vergonha. É isso que se chama paradoxo cristão. O que é um paradoxo? Paradoxo é algo contraditório, alguma coisa que não faz sentido, uma coisa absurda. Por exemplo, a palavra de Deus é cheia de paradoxos. Em um momento ele diz o seguinte: se você quiser ser grande, então seja pequeno, porque sendo pequeno você já é grande. Mas como? Paradoxo. É uma coisa contraditória. A palavra de Deus é um paradoxo. Um advogado chamado Chuck Colson, ele foi o braço direito do presidente Nixon na Casa Branca no ano de 1969. Um tempo depois ele foi julgado e condenado por corrupção.
Lá na cadeia ele se converteu, e pelo bom comportamento que teve, né, porque ele ouviu a mensagem de Jesus Cristo, ele caiu do cavalo. Hoje eu estava vendo a notícia do Paulo Maluf, né, que está na cadeia, e teve uma repórter da Rede Globo que foi lá conversar com ele. Até agora ele está com a cabeça levantada, né? Até agora ele está dizendo que não é culpado, que ele é um homem, um salvador da pátria. Como é que eu posso estar aqui? O mesmo não aconteceu com esse Chuck Colson, que é o braço direito do presidente Nixon na Casa Branca. Ele dizia que ele era cheio de si, até que ficou preso, né? Até que ficou preso. E ali, tendo que cumprir a pena, ele ouviu o Evangelho, ouviu falar do Cristo crucificado e se converteu. E por sua coragem e por seus atos, né, ele viveu uma vida totalmente diferente daquela que ele viveu. Mas um dia ele foi solto. Depois que ele voltou para a casa dele, estava livre, ele disse para a mulher dele: agora eu preciso voltar para a cadeia. A mulher falou: você está louco? Como é que você vai voltar para a cadeia? Ele pegou a Bíblia e falou: agora eu preciso levar o Cristo morto e ressuscitado também para outras pessoas que não ouviram o Cristo, que são presas e que são vítimas de si mesmas e etc. E ele por seus atos humanitários recebeu muitos prêmios, 15 títulos de doutor honoris causa, 15 títulos. Um dia, recebendo um desses títulos, ele se levantou para falar, e olha o que ele disse: tudo que conquistei na vida não significa nada aos olhos de Deus. Minha maior humilhação foi a de ter sido mandado para a prisão, mas a prisão foi o que Deus usou para o seu propósito na minha vida. Deus usou a cadeia. Na prisão eu entendi que Deus nunca quis o meu sucesso, Deus quis a mim. Deus não queria o meu sucesso, Deus não quer o sucesso de ninguém, Deus quer a nós. Esse homem cheio de poder e prepotência, meus irmãos, ele teve que ser rebaixado para depois ser levantado. Ele teve que perder tudo, até a honra, para compreender que Deus queria ele, que Deus queria a salvação dele. São Paulo acredita que é preciso perder antes de ganhar. Perder. Se você não perdeu nada na sua vida, você ainda não está pronto para ganhar. Sabe? É preciso perder. É preciso perder a saúde para dar valor à saúde. É preciso perder dinheiro para dar valor às coisas e colocar as coisas no seu devido lugar, né? É preciso perder um filho para drogas, muitas vezes, para entender que eu não sou dono de ninguém. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, São Paulo diz que considera tudo que ele ganhou como um lixo se comparado a Cristo. Tudo é um lixo se comparado a Cristo, ele diz. Será que Paulo chegou a essa conclusão depois de uma boa noite de sono? Será que ele ficou meditando e falou: cheguei à seguinte conclusão? Não, ele precisou cair no chão e ficar totalmente cego. Irmãos, todos nós somos muito orgulhosos de nós mesmos. Hoje em dia você não pode chamar a atenção de ninguém que a pessoa fica ofendida. De ninguém. De ninguém. Antigamente o padre numa paróquia, ele podia chegar: o irmão, você não está andando certo, você está fazendo isso e aquilo. Imagina, a pessoa muda de paróquia imediatamente. Nós não suportamos que nos corrijam, porque nós achamos que nós somos acima da média.
acima da média, né? Nos achamos bons e melhores do que os outros, mas aqui é que deve entrar então o paradoxo na nossa vida. Nunca queira ser elogiado, nunca queira ser exaltado, não procure nunca ser lembrado, não busque os primeiros lugares, seja o menor para ser o maior. Prefira os últimos lugares para poder merecer os primeiros lugares. Meus irmãos, nós criamos celulares e sabemos por que os criamos. Nós criamos a internet e sabemos por que a criamos. Nós criamos tecnologias e sabemos por que criamos tecnologias. Deus sabe por que você está sofrendo. Ele sabe porque algumas coisas, embora não pareçam, elas são importantes para a nossa vida. Creia, existe uma mente sábia por detrás de cada coisa. Vamos inclinar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos diante do Senhor Jesus. Abra seu coração, olhe para a situação que você talvez esteja passando. Olhe para a sua necessidade de momento. Não peça nunca para Deus: Deus, tira isso. Mas Deus, me faz entender por que isso. E me dê força, Senhor, de te louvar quando há dor, quando há dificuldades pelo caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,